Nacional, Carrasquinho. É verdade. Olha, gente, um fim de semana de muitos clássicos, hein? Olha só, Botafogo e Flamengo no Rio, Inter e Grêmio no Rio Grande do Sul, Vitória e Bahia no Barradão, lá em Salvador. E nós começamos o programa de hoje com mais um entrevistado ao vivo. É, galera, olha aí, é o presidente da Federação Baiana de Futebol, Edinaldo Rodrigues, que nos dá a honra de estar ao vivo aqui na Bradesco Esportes FM. Edinaldo, bom dia, querido. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, eu que agradeço. Um abraço a toda a equipe e também a todos os ouvintes. Um prazer muito grande estar falando com vocês e estou à inteira disposição. Com certeza. Meu querido, eu queria começar repercutindo esse clássico de amanhã, né? Teremos Vitória e Bahia no Barradão. Como é que tá o clima? Como é que tá a expectativa para esse jogaço de bola? Conte pra gente o que está se passando aí na Bahia. Olha, a expectativa sempre é aqui no futebol baiano e quando tem Bavi, a expectativa é de muita festa, muita alegria e muita paz acima de tudo. E inclusive para ilustrar esta paz que sempre a gente prega aqui com antecedência em toda a competição, em todos os nossos jogos, temos uma parceria assim muito forte com a Polícia Militar do Estado da Bahia, a Polícia Civil, o Ministério Público, e foi feita uma reunião, sempre acontece uma reunião para tomar medidas preventivas da não violência, não só dentro do estádio, como em qualquer que seja o setor, no deslocamento dos torcedores. Isso aconteceu na última quinta-feira, com a presença das torcidas organizadas, do Ministério Público, Federação Baiana, os clubes, os presidentes dos clubes, as diretorias dos clubes, e tudo foi tomado as providências necessárias para prevenir de qualquer tipo de situação de violência. Os dois presidentes, inclusive no dia de ontem, eles com suas diretorias fizeram um almoço exatamente para pregar essa paz. O presidente do Bahia, o Marcelo Santana, com o presidente do Vitória, Carlos Falcão. Isso realmente para transmitir para os torcedores que se a nível de administração, a nível de diretores, a nível de presidente estão tudo bem, com os torcedores tem que estar melhor ainda. Portanto, é esse o clima que a gente espera de muita cordialidade, muita harmonia no Bavi. Com toda certeza. Agora falando do brasileiro, o Edinaldo, Bahia e Vitória, infelizmente, estão na Série B, né? Quer dizer, o estado baiano vem para 2015 sem nenhum representante na elite do nosso futebol. Eu queria que você falasse como, né, que o futebol da Bahia chegou a esse ponto e o que está sendo feito para tentar reverter esse quadro. Olha, foi realmente uma situação lamentável, né? Os clubes tiveram todas as sinalizações que as coisas não estavam indo bem. Houve uma interrupção ali naquele momento da Copa do Mundo, onde teve algumas rodadas, a Arena Fonte Nova, o estádio Manuel Barradas, que é do Vitória, e também o estádio Pituaçu, que é um outro estádio que temos aqui também, um nível muito bom, estádio que inclusive já sediou um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, que Brasil e Chile. Esses estádios estavam à disposição da FIFA para treinamento de seleções. E os clubes naquele período eles tiveram que fazer deslocamento para jogar em outras praças, como Feira de Santana, e realmente longe da torcida, e isso fez ter um declínio técnico muito grande. É um dos motivos, não só esse, mas os demais foi exatamente a competição que não se perde, não se é rebaixado nas últimas rodadas, nas 2-3 últimas rodadas. É no decorrer de toda a competição. Acha que a competição é longa, não, ainda tem a condição de recuperar, e foi passando essa situação. Os clubes perderam pontos direto para os seus concorrentes, diretos ali, como o Figueirense, como o Chapecoense. Então eles perderam jogos aqui dentro de Salvador com os seus principais concorrentes ali a rebaixamento. Portanto, isso foi fatal, mas nada que a pessoa no dia seguinte não tivesse de cabeça erguida e dar a volta por cima. Já aconteceu em uma situação aqui muito catastrófica também, quando foi em 2005 que os clubes
desceram para a Série B, depois a Série C, e eles fizeram um caminho imediato de volta, retornando à Série A, e é o trabalho conjunto, unido, tanto do Bahia como Vitória, a Federação Baiana e todos os segmentos da nossa sociedade, para que os clubes neste ano possam retornarem à primeira divisão do futebol brasileiro. Mas existe algum trabalho conjunto da federação com os clubes? Alguma política sendo desenvolvida? Olha, sempre existe, a gente tem como os nossos filiados como parceiros. A federação sempre vai estar ali lado a lado em tudo que for necessário, principalmente naquelas situações que às vezes o clube, eles ficam assim muito expostos com relação às questões extracampo, alguns problemas com relação à arbitragem. A federação sempre está ali à disposição, mas o que nós temos bem é a harmonia, entendeu, do futebol baiano, e principalmente passando para os torcedores, e também toda a imprensa nesse momento tem que ter realmente uma sinalização positiva, porque o nosso estado realmente não merece, pela grandeza, pelo como o futebol baiano em termos de disciplina, como a paixão dos torcedores. Portanto, existe o envolvimento, e a gente espera que os clubes possam também, dentro daquilo que é necessário, ter um elenco, não só ter um time que possa estar ali jogando, mas ter um elenco que possa ter peças de reposição à altura daqueles que estejam atuando, para que possa ser revertido. Portanto, vai ter sim um envolvimento muito grande. Agora mesmo tem o Bobô, que foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Ele assumiu o mandato de deputado estadual aqui no estado, e ele faz parte de uma comissão de esportes. Já nos convidou para que pudéssemos participar, exatamente para, no dia 25 de março, uma audiência pública, para que possa envolver todo o segmento da nossa sociedade em prol, entendeu, do crescimento do futebol baiano. E o crescimento do futebol baiano também passa principalmente pelo retorno desses dois clubes à elite do futebol brasileiro. Com toda certeza. Edinaldo Rodrigues, presidente da Federação Baiana de Futebol, aqui na Bradesco Esportes FM. Juan, manda a sua pergunta. Edinaldo, primeiramente é um prazer poder conversar com você aqui na Bradesco Esportes FM. A minha pergunta é a seguinte: o pessoal conhece o futebol carioca como futebol mais cadenciado, um campeonato mais cadenciado. O futebol paulista como um campeonato que é mais pegado, e o gaúcho com mais raça. Qual seria o diferencial do futebol baiano que o campeonato tem de atrativo? Olha, o diferencial do futebol baiano hoje é muito difícil, assim, um modelo assim de futebol, né? O futebol mudou muito em todo o mundo, e também nos estados não é diferente. O futebol baiano, o modo de cada um jogar e da forma de ser, isso já ficou muito evidenciado em tempo atrás, né? O futebol, como o futebol do Rio era como se fosse o futebol mais clássico, o futebol, entendeu, de mais toque, o futebol paulista, o futebol mais brusco. Isso hoje acredito que tenha passado, não tenha mais essa condição. Os clubes não têm também mais. Você verificava que há 10, 12 anos atrás você poderia escalar o seu time, e você ainda tem na sua memória a escalação completa e também até os reservas. Hoje é impossível a pessoa chegar e pelo menos botar na memória durante 30 dias qual o principal, os atletas daquele clube, os principais atletas. Isso é difícil hoje, de tanta mudança que tem. O clube está indo bem, de repente o gestor, o empresário que leva 3, 4, 5 jogadores, já leva para outro, tem uma proposta melhor, leva para lá, para outro clube. Isso tem descaracterizado muito a parte de jogar de cada um. Mas na parte de futebol, o que nós estamos procurando fazer aqui, principalmente o Campeonato Baiano, a Federação Baiana de Futebol, desde 2013, ela já estava se adequando. Quando chegou em 2012, nós tínhamos uma competição de 26 datas, com 142 jogos. A Federação começou a trabalhar exatamente para que pudéssemos ter uma competição mais enxuta,
uma competição de 10 condições para que os principais clubes representassem bem o nosso estado em outras competições e reduzimos o campeonato estadual. Nosso campeonato tem 12 datas, os clubes têm a pré-temporada integral e tem também as férias integral para seus atletas, para que eles possam participar de competições como é o caso da Copa do Nordeste, sem ter conflito com relação a jogar terça, quinta e domingo, como acontecia com outros campeonatos em outros estados. Hoje o nosso campeonato é um campeonato enxuto, onde são 12 datas, e a federação ainda fez um trabalho, nós temos 12 clubes, e fizemos um trabalho para que, a partir de 2016, 2 clubes da primeira divisão sejam rebaixados e um da segunda suba. Em 2017, idem, para que quando for em 2018 a competição esteja com 10 clubes na primeira divisão, 10 clubes na segunda divisão. Com isso nós teremos uma qualificação maior, principalmente nas classes esportivas, e dando condições cada vez mais que os nossos representantes principais possam estarem bem nas competições nacional e internacional que eles disputem. Agora, presidente, uma das praças que chama bastante atenção e é muito reconhecida, inclusive foi utilizada na Copa do Mundo, foi a Fonte Nova, aí na Bahia. Eu queria que você falasse, na Copa do Mundo, foi uma das praças com maior sucesso, com maior número de público. Queria que você falasse qual o legado que a Fonte Nova deixou depois da Copa do Mundo e se houve um aproveitamento aí, alguma coisa que as outras praças possam copiar. Olha, a Arena Fonte Nova é um local muito aprazível, ela está colocada no centro de Salvador, próximo de todos os pontos turísticos da capital, próximo dentro praticamente do dique do Tororó, que é um cartão de postal dos mais bonitos aqui do nosso estado, perto do Mercado Modelo, perto do Pelourinho. Isso tudo contribuiu para que tivesse toda uma alegria, tudo voltado para esses pontos turísticos que são muito frequentados por todos turistas aqui em Salvador. Portanto, isso contribuiu muito, fora todo outro trabalho que foi desenvolvido, tanto pelo governo do estado, governo municipal, governo federal, de uma forma conjunta, no receber bem cada um que chegasse em Salvador, e tendo todo um envolvimento de muita festa, muita alegria. Os torcedores, tanto de Holanda, que jogaram, como também de Espanha, eles já vinham do Pelourinho até a Arena Fonte Nova, eles ali sempre participando, tomando sua cerveja, e vinham andando ali, e a polícia dando todas as condições para que não tivesse qualquer tipo de conflito. E isso foi muito importante, porque ficava bem próximo. Então, eles tiveram um envolvimento muito grande, eles gostaram muito. E o que fica também a força da Arena, um estádio muito moderno, um estádio muito agradável de estar, entendeu? Qualquer um, ele tem várias situações, ele não é um estádio multiuso, não é só para o futebol, tanto é que já foram feitos outros grandes shows, como o de Elton John, tivemos show também, outros artistas também com público, o DVD de 20 anos de Ivete Sangalo, com mais de 40 mil pessoas no estádio. Portanto, a Arena deixou também esse legado de ter utilização não só no futebol, para que possa ter também uma sustentabilidade quando não tem jogos de futebol. É o que a gente pode falar da Arena Fonte Nova. Gabriel Forte, sua pergunta. Bom dia, Edinaldo. Bom dia. Seguinte, por que o jogo, esse clássico de domingo, não pode ser na Fonte Nova, e sim no Barradão? Porque ali no Barradão é um pouco perigoso, né? E na Fonte Nova não, na Fonte Nova, como você disse, todo mundo tem acesso, várias pessoas têm acesso, né? E no Barradão não, no Barradão fica muito restrito, né? E para encerrar, mais uma pergunta. E quais são os planos de vocês para levar algum jogo da seleção brasileira ainda esse ano para ir? Olha, com relação ao jogo ser no Barradão, a fórmula da competição, ele é uma fórmula que a fase classificatória é apenas jogos de ida. E houve um sorteio para saber em que praça esportiva aconteceria o Bavi.
e no sorteio deu o Barradão. É lógico que essa forma vai ser repetida em 2016 e também na reunião do Conselho Técnico já ficou também já convencionado que o jogo não precisará de mais um sorteio, o jogo em 2016 do Bavi na fase classificatória será na Arena Fonte Nova. Portanto, esse foi um dos motivos de ter acontecido o jogo no estádio Manuel Barradas. E com relação a trazermos seleção, sim, já foi feito esse pleito junto à CBF para que possa destinar aqui uma partida das que eles têm no ano de 2015 como amistosos, e também reivindicamos jogos da seleção quando estiver participando das eliminatórias da Copa do Mundo. Eu entendo que pela pujança que tem o futebol baiano, pela alegria dos seus torcedores e a paz que sempre reina aqui em nossos jogos, e pelo baiano gostar muito do futebol e prestigiar, eu tenho convicção que a CBF vai premiar a Bahia com jogos aqui. Presidente, esse ano, no Campeonato Brasileiro, nós teremos Santa Catarina com 4 representantes. Né? Você acha que essa evolução do futebol catarinense pode ter algo a ensinar para os outros estados? Eu acho que sim, eu acredito que o que acontece em Santa Catarina é uma participação bem mais acentuada de todos os segmentos da indústria, do comércio, em dar apoio às suas equipes. Eu acho que isso tem uma diferença porque os clubes aqui do Nordeste, e a gente verifica que tem orçamentos que têm uma diferença muito grande com relação aos clubes do Sul-Sudeste, em termos de receitas de patrocínio, principalmente de televisão, e quando não tem assim uma parceria que possa, regional, que possa estar ali dando uma sustentabilidade àquele clube, ele fica com menos receitas. E com menos receita, lógico que ele vai ter um tipo de gastar, entendeu? Mais reduzido. Ele não quer fazer oneração de querer se endividar para colocar uma equipe que depois não possa estar pagando em dias os compromissos. Portanto, eu entendo que sim, é interessante, porque lá foi méritos dentro de campo de todas essas equipes, mas também aliado a um apoio financeiro em termos de parcerias de indústrias e também do próprio comércio daquela região. Agora, presidente, os clássicos desse domingo, desse final de semana, têm chamado a atenção por um fator em comum. Estão sendo chamados de clássicos da paz, né? No Sul, fazendo aí ações de marketing de Inter com o Grêmio, também aqui no Rio de Janeiro, todas as coletivas praticamente se fala disso. O momento é realmente esse, tentar mobilizar os jogos para que possam conscientizar os torcedores que é possível fazer um clássico da paz, é possível que o torcedor de Bahia e Vitória convivam bem juntos, Flamengo e Botafogo, Grêmio e Inter, dentre outras equipes rivais? Com certeza, o futebol está perdendo espaço para outros esportes, por conta exatamente dessa situação que a gente verifica praticamente a cada domingo ou a cada meio de semana, situações onde torcedores conflitando com outros que se colocam como adversários, fazendo várias hostilizações através da internet. E isso tem afastado famílias, tem afastado o jovem dos estádios de futebol. E que com certeza cada vez mais que ainda tem contribuições nesse sentido, onde valoriza mais as hostilizações do que colocar assim, olha, vamos sim fazer o clássico da paz, com os torcedores respeitando a torcida adversária, mas hoje dão uma importância muito grande para isso que são confrontados na internet, e com isso afasta o torcedor, porque os próprios órgãos de segurança pregam que seja público de 10%, público sem jogo sem torcida, só com torcida única. Eu acho que isso, na minha opinião, respeitando também as contrárias, eu acho que com isso contribui mais ainda para que o torcedor fique fora do estádio, e que aqueles espetáculos de outrora
que a gente verificava sempre as torcidas divididas ali praticamente, um Maracanã, um Fla-Flu, um Bavi. Quer dizer, hoje restringe, entendeu? Quando tem um jogo, 10% de uma torcida ali apertada em um cantinho que passa despercebido e a outra torcida, às vezes até parte do estádio vazio, entendeu? Porque não chegaram ali a um consenso de saber que tem que pregar. Quanto mais a gente estiver pregando a paz e está dividindo o espaço, entendeu, para todos, eu acho que fica mais importante. Agora, pregar a paz e depois, lá, fica ali naquele local lá, bem exprimido ali, ó, que é só 10% dos seus torcedores, eu acho que isso aí fica um contrassenso. Sem dúvida alguma. Edinaldo Rodrigues, presidente da Federação Baiana de Futebol, quero agradecer demais sua participação ao vivo aqui na Bradesco Esportes FM. A gente fica na torcida para que o clássico Bavi de amanhã seja espetacular e para que em breve tenhamos Bahia e Vitória na primeira divisão do Brasileiro. Que Deus lhe ouça e os anjos digam amém. Isso a gente espera mesmo. É depender muito da competência deles também dentro de campo, mas estamos torcendo muito para isso. E dizer que foi um prazer muito grande estar falando com todos vocês e estaremos sempre aqui à disposição em qualquer momento. Edinaldo, só mais uma coisa, nós temos muitos baianos, né, espalhados por Rio e São Paulo e pelo Brasil inteiro, né, e que sempre estão ligados aqui na Bradesco Esportes FM. Você teria um recadinho para mandar para essa galera? Dizer que a gente fica honrado falar para todos eles e mesmo na distância, sei que todos acompanham aqui o nosso futebol. Estamos num momento que não é tão bom em decorrência da queda dos dois clubes para a Série B, mas que eu acho que olhar para trás não ganha corrida. A gente tem que estarmos juntos, fortes e sempre buscando o melhor para o futebol baiano. Com certeza nós sairemos dessa situação momentânea que nos encontramos. E um abraço a todos eles, que continue distante, mas sempre prestigiando a nossa boa terra e torcendo pelo nosso futebol. Valeu, Edinaldo. Grande abraço. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Muito bem. Tá aí, né? Baita entrevista com o presidente da Federação Baiana de Futebol, explicando, né, tudo que está sendo feito para que tenhamos mais uma vez a Bahia na elite do futebol brasileiro e comentando também os detalhes desse clássico Bavi.